chegando e nessa época aumenta muito a procura por nutricionistas, academias, clínicas de estéticas e vários tipos de procedimentos plásticos. O objetivo das pessoas é o corpo desejado em tempo recorde. Esse período também é recheado de comidas diferenciadas e irresistíveis. E aí, como chegar no fim do ano com um corpo saudável e bonito? A gente sabe que milagres não existem. Então, temos que planejar e partir para a prática. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde e estética. Ela é nutricionista, especialista em fisiologia do exercício e saúde pública. Daiane Pini, bem-vinda ao programa Mundo Mulher Inside. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns ao programa, que eu já sigo há um tempo. E muito obrigada por ter essa oportunidade aqui de falar um pouco de nutrição e saúde para vocês. Muito importante a sua participação e a gente precisa saber como aliar a alimentação, a nutrição do corpo com a boa forma. Quais são as suas orientações para uma alimentação saudável? Tem algumas orientações que são assim bem básicas, que se todos seguirem aí à risca diariamente, vai ter esse resultado de emagrecimento, né? Mas de forma assim bem saudável. Então assim, o primeiro é o quê? Beber água, né? Então muitas pessoas esquecem da ingestão adequada de água. Então, tem que ser uma média aí, né, para a nossa população de 2 a 3 litros de água por dia. Então, assim, é lembrar dessa água para hidratar, para o intestino ter um melhor funcionamento, né? Outro ponto também é o consumo maior de fibras, né? As fibras nós encontramos onde? Em frutas, vegetais, alguns farelos, né? Por exemplo, chia, linhaça, farelo de trigo, tem a fibra de maracujá, tem um que chama psyllium também. Então, assim, aliar essa ingestão de fibras também, que auxilia, né, no intestino, e com isso vai se ter também um emagrecimento, né? Além das fibras, aumentar o consumo de proteínas, que muitas vezes a pessoa aumenta, sempre está com uma ingestão maior de carboidrato, né? Pão, macarrão, arroz, e esquece um pouquinho da proteína. Então, assim, esse aumento da proteína na alimentação, de carne, ovos, leite derivados, auxilia também tanto uma manutenção melhor aí do corpo, né? Quanto também no emagrecimento. Um fator importantíssimo, que é bem básico, mas hoje em dia, assim, a população tá esquecendo mesmo de prestar atenção nisso, é uma qualidade boa do sono. Então, assim, o sono, a pessoa que dorme aí menos de 7 horas por dia, então atrapalha muito, tanto no emagrecimento, quanto um ganho de massa muscular. Então, assim, é ter esse repouso mesmo, né? Tentar ir dormir aí, vamos dizer, antes da meia-noite, né? Principalmente aí na pandemia, às vezes a pessoa fica muito na internet, muito no celular. Então, é tentar realmente desligar as luzes, né? Desligar tudo, e se preparar para ter essa noite de qualidade. Porque à noite nós produzimos muitos hormônios que favorecem no emagrecimento, né? Então, tem o hormônio da saciedade, que é produzido à noite. Então, se você não dorme, no outro dia gera mais fome, fora a indisposição para uma atividade física também. Então, assim, a pessoa que não dorme bem não vai estar disposta no outro dia para atividade física. Então, a atividade física é outro fator, né? Então, assim, além do sono. Então, assim, eu indico esses 5, pelo menos, né? O primeiro, beber água. O segundo, é a ingestão maior de fibras. O terceiro, a ingestão maior também de proteínas em cada refeição, né? Tentar colocar ovo, leite e derivados aí nos lanches, né? Dormir bem e atividade física. Então, assim, se tentar esses 5 pilares, com certeza tem uma qualidade aí de alimentação, de uma nutrição, né, de estar mais saudável. Eu já vou aqui beber minha água, porque tenho que seguir as suas orientações. Eu também tenho a minha aqui, eu já vou aproveitar. Aí.
Então, aí com essas dicas, né, que você falou pra gente, a gente sabe que só alimentação não é suficiente para o corpo saudável e bonito, aquele corpo que a maioria das pessoas só lembra dele no fim do ano. E aí, o que que precisa fazer para alinhar a alimentação com a atividade física? O que que combina aí? Atividade física, então, assim, tem que começar a tornar hábito, né, da pessoa. Então, por exemplo, o sedentário, se fizer uma caminhada, já vai ser um passo, já vai ser um início, né? Ou se não, a pessoa que já faz a caminhada e não está vendo mais resultado. Então, assim, a atividade física, você tem sempre que aumentar de alguma forma. Então, assim, já faz caminhada, já não está vendo mais resultado, acelera nessa caminhada, começa a correr, ou faz só 3 vezes na semana, então aumente para todos os dias, né? Então, sempre a atividade física você tem que aumentar o estímulo. Então, já pega algum peso na academia ou mesmo em casa, aumentar esse peso. Então, a atividade física é sempre assim, ir aumentando o degrau, né, desse estímulo. E em relação à alimentação, é a questão da proteína, né, que tem que ficar alinhada ali com a quantidade correta. Então, assim, a quantidade de proteína ser distribuída ao longo do dia para que ela possa vir aumentar o músculo, né, que a pessoa está fazendo aí com a atividade física. Para não ter o excesso, porque tudo que é excesso acaba virando gordura, né, localizada e mesmo que seja de proteína. Então, assim, é adequar mesmo os horários, né, desse consumo de proteína com a quantidade de atividade física, mas o mais importante é sempre ter isso como, como um hábito mesmo, né? Então, assim, todo hábito a gente demora a adquirir. Então, assim, várias pesquisas colocam que qualquer hábito que você venha a ter demora uma média de 6 meses. Então, para uma alimentação melhor, tem que ter essa persistência aí por pelo menos 6 meses, né? Atividade física, se vai só no primeiro mês e desiste, né? Então, assim, é porque não teve essa mudança ainda de hábito. Então, é tentar continuamente, tentar uma alimentação saudável diária e, com isso, a atividade física diária, da qual a pessoa preferir, né? Mas a gente tem que sempre estar colocando o nosso corpo em movimento. E pensando nessa onda aí de atividade física, que as pessoas agora, assim, ou é ciclista, ou então já está fazendo, praticando corrida, né? Então a gente está em alta essas atividades físicas, os grupos, né, que fazem as trilhas e o pessoal que corre. O que é importante, o que é necessário consumir antes e depois dessas atividades, né? Os pedal e a corrida, a caminhada. Qual que é a sua dica? Atividades em grupo sempre assim, né, são mais estimulantes, né? Principalmente se você tiver o horário marcado com alguém, então assim, sempre é um estímulo bom. O que eu oriento para essas atividades aeróbicas que acabam sendo mais extenuantes é uma hidratação contínua. Então assim, não adianta só beber lá durante, tem que ser a hidratação do corpo se dá assim por vários dias antes. Então, tem que se hidratar vários dias antes para chegar no dia o seu corpo estar hidratado e não tentar beber isso só no dia, né? A questão do carboidrato é importante para que você tenha energia. Então, por exemplo, se você vai sair, às vezes, de madrugada para correr, é bom que você tenha um jantar rico em carboidrato, para já ter essa energia para quando for correr lá de madrugada, né? Então, o carboidrato seria o quê? Uma macarronada mesmo. Então, é o que dá uma certa energia, né? Mas, assim, no dia mesmo, é evitar muitas fibras para que o intestino não atrapalhe, né, o funcionamento do intestino nessas provas que às vezes são longas. Então, assim, inicialmente seria mais o carboidrato mesmo, para dar energia, né? Mas toda alimentação ela é constante, né? Então tem que ser assim balanceada, principalmente o antes, o pré-preparo de quem pratica essas atividades físicas. Daiane, aí chegando o fim do ano, ceias maravilhosas, aquelas comidas deliciosas que a gente só tem oportunidade de comer agora. Tem muita gente que tem dificuldade de balancear a alimentação no dia a dia, durante todo o ano.
e aí chega no fim do ano, tem essas tentações. Como resistir? O que dá para a gente adaptar à ceia de Natal e aí do Réveillon? Na verdade, assim, tudo pode, né? A gente não pode falar em restrição em tempo de festa, mas, assim, é sempre um pouquinho de cada, é não ter o abuso. Então, assim, tem aquele velho ditado, né? Que o que engorda não é entre o Natal e o Réveillon, o que engorda é entre o Réveillon e o Natal. Então, isso aí é o básico, né? Então, assim, o que você tem que ter é sempre uma alimentação mais equilibrada durante todo o ano. E nesse período natalino, né? Então, assim, né, nessas festas, é tentar optar. Então, por exemplo, se tem lá o peru, o lombo, né, e uma outra carne, ou você opta por um deles, né, e coloca uma porção aí de um pires, por exemplo, ou até de um pratinho de sobremesa, já que é carne, ou se você quiser experimentar tudo, aí é um pouquinho de cada, né? A mesma coisa com carboidrato. Então, às vezes tem o arroz com lentilha, a maionese, o salpicão e a farofa, né? Então, se quer comer de tudo, aí seria uma colherzinha de cada para experimentar, né? Então, para compor o prato. Então, é só não exagerar mesmo em tudo. Questão do doce, a gente tentar dar preferência para as frutas, né? Então, primeiro consumir as frutas para não ir diretamente no doce, que aí primeiro você consumiu saudável, com fibras, né? E aí sim, quer experimentar, opta qual doce você vai mais quer, né? Porque assim, às vezes tem coisas que você nem gosta muito e vai lá e coloca só para ingerir. Então, assim, é tentar fazer essa escolha, mas se quiser de tudo, aí teria que ser só um pouquinho de cada, para que não atrapalhe tanto, né? Questão de bebida também, né, nessa época. Então, assim, se for um refrigerante, se tiver um acesso a um refrigerante diet, zero, né, aquela H2O, Aquarius, enfim, seria mais benéfico, que não tem tanto açúcar, né? Os sucos, aquele suco de uva integral, ele não tem açúcar, então seria uma opção melhor também para compor essa ceia de Natal, já que os industrializados de caixinha também tem muito açúcar, né? Mas e tem as bebidas alcoólicas também, né? Que nesse período as pessoas acabam exagerando um pouco. Então, assim, uma dica que eu dou é entre um copo e outro, ou entre uma taça e outra, beber água, né? Então, assim, entre uma taça de vinho e outra, fazer esse consumo de água para se hidratar e até você não ficar, né, naquela compulsão de beber rapidamente e com isso acabar ingerindo um volume maior, né? Então, assim, mas o principal é ter essa festa, essa comemoração, né? Se puder reunir aí os familiares mais próximos, né? Nesse ano, vai ser bom. Às vezes é tirar um pouco o foco da alegria, da felicidade, do prazer na comida e ter esse prazer em outras situações, né? Numa boa conversa, na risada, dançar, cantar. Então é um período de festas, né? E não concentrar assim toda essa animação, né, e todo o prazer só no alimento. Então, tudo com moderação, comendo um pouquinho de cada, e não vai deixar de comemorar da mesma forma e de brincar. Eu acho que o que vale é isso, essa alegria, né, de poder reunir, né, com quem a gente gosta, ama, mas consumindo aí de forma tranquila, sem restrição, mas também sem abusos. Com certeza, isso é importante. Tendo isso aí em mente, tenho certeza que vai passar um Natal bom, um final de ano maravilhoso, iniciar o ano bem também. E uma dúvida que surgiu é a questão da alimentação com a ingestão de bebidas. É recomendável ingerir bebidas de qualquer tipo, seja água, seja um suco, ou seja alcoólica, durante a refeição, isso de maneira geral? Isso aí, na verdade, não é que vai engordar mais ou menos, isso aí não muda, porque o que importa é a quantidade calórica, né, que vai estar sendo ingerida. Mas, assim, o corpo, né, o estômago produz o ácido para estar digerindo esse alimento. Então, quando você começa a sentir o cheiro da comida, né, já começa a produzir. Então, assim, quando você coloca na boca essa saliva, então, assim, você começa a aumentar
esse suco gástrico, né, para a digestão do alimento. Então, quando você joga uma água ou uma bebida, você acaba diluindo esse ácido, né, para que forme um novo para fazer essa digestão. Então, acaba que fica uma digestão mais lenta, né, que aí não é muito aconselhável. Então, assim, você demora muito mais a digerir um alimento. Então, aquela sonolência que às vezes dá depois do almoço, quando você ingere esse líquido junto, aumenta. Por quê? Porque a digestão vai ficar mais lenta e mais demorada. Então, assim, o indicado é realmente esperar um pouquinho, não porque vai engordar, nada disso, né? Mas para você conseguir essa digestão mais facilitada. Ah, muito bom, ficou esclarecido. E o final do ano chegando, outra coisa que vem junto é o verão, o sol, o calor, as pessoas começam a se preocupar mais com o corpo, a boa forma. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa relacionada à alimentação para garantir o corpo bonito, sarado aí para o fim do ano? Em menos de um mês, o que consegue fazer? A gente tem aí, né, assim, um mês, é pouco tempo, mas ainda dá tempo. Eu acho que sempre é tempo, né? Eu acho que a gente, para começar um novo hábito, um novo plano alimentar, né, adequado, mais saudável, a gente não precisa esperar a segunda-feira, a gente não precisa esperar o ano que vem. Então, já começa hoje mesmo. Então, assim, sempre é tempo, né, de ter uma alimentação melhor. Então, o que daria aí nesse período era uma redução aí para quem quer emagrecer, uma média aí de 2 a 5 quilos, dependendo, né, do peso que a pessoa está. Então, assim, às vezes, quem tem pouco para perder, para emagrecer, reduz uns 2 quilos. Então, já é bom, né, para final de ano. Mas aí, quem já está mais acima do peso, a gente consegue reduzir aí até uns 5 quilos até o finalzinho do ano. Então, dá tempo. Mas sempre é tempo, né, da gente reavaliar a nossa forma de se alimentar para estar alimentando de forma mais saudável, de realmente estar começando, iniciando ou aprimorando mais uma atividade física. Eu indico começar hoje mesmo. E fala para a gente a sua avaliação sobre o jejum intermitente. Funciona? Como que funciona? E se realmente a pessoa pode investir nesse tipo de método para poder emagrecer e ter esse resultado ainda neste ano? Tá. Então, assim, o emagrecimento, né, eu costumo falar que é uma conta, é um cálculo, é um balanço calórico. Então, assim, todo emagrecimento se dá da quantidade ingerida, né, de calorias, com a quantidade que gasta de energia, né, com a atividade física, enfim. Então, assim, se você consome menos do que você já está habituado, às vezes nem a quantidade, uma qualidade melhor de alimentos, né, com menos gordura, menos açúcar, se você diminui essa ingesta calórica e aumenta uma atividade física, o emagrecimento vai ocorrer, né? Que é esse balanço calórico que tem que ter. Agora, por exemplo, o jejum intermitente é uma das estratégias de emagrecimento, que assim, cabe o profissional avaliar e até a própria pessoa se para ele vai ser bom esse jejum intermitente. Então, assim, tem pessoas que não conseguem ficar, por exemplo, sem o café da manhã, né? Se sente mal, sente prazer em ter um café da manhã, às vezes um café da manhã em família. Então, para essa pessoa não serve jejum intermitente, porque a estratégia só é válida se a pessoa conseguir, na mesma estratégia, conseguir fazer ela a longo prazo. Porque o emagrecimento ou uma melhoria aí da sua performance, né? Do seu corpo, de redução de gordura corporal, de aumento de massa muscular, tudo ocorre a longo prazo. Então, assim, a estratégia tem que ser indicada para individualmente, né? Então, o jejum intermitente, ele só emagrece, por exemplo, quem já não tem esse hábito de tomar café da manhã e não vai sentir tanta falta. Então, assim, a longo prazo, já que ele vai conseguir, né, fazer essa estratégia a longo prazo, o jejum intermitente é uma ótima estratégia para essas pessoas. Agora, tem a pessoa que quer comer de 3 em 3 horas porque sente muita necessidade. Então, vai conseguir também alcançar esse objetivo comendo de 3 em 3 horas,
Ou a pessoa faz 4 refeições ao dia, não come de 3 em 3 horas, né? Mas toma café da manhã, almoça, faz um lanche lá para 5 da tarde e janta, né? Umas 8 da noite. Também dá para emagrecer dessa forma. Então, assim, depende muito do indivíduo, né? Do hábito dele alimentar e da forma como ele vai conseguir fazer a longo prazo. Então, assim, qualquer estratégia é de forma individualizada. Ok. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, Daiane Pini. Foram dicas preciosas que eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo vão correr para poder fazer alguma coisa que ainda dá tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Quem quiser mais dicas, né, pode estar acessando aí meu Instagram. Ela é cirurgiã dermatológica, atua há 14 anos na área de dermatologia, atende em Anápolis e Goiânia. Converso agora com doutora Geórgia Alarcão. Doutora Geórgia Alarcão, bem-vinda ao programa Mundo Mulher Inside. Obrigada pelo convite e o prazer é todo meu de estar aqui com você hoje, podendo contribuir. Obrigada. Vamos começar então falando quais são os procedimentos que as pessoas podem fazer ainda neste ano para ter esse resultado aí a curto prazo. Bem, existem alguns tratamentos que a gente pode fazer a curto prazo que dão resposta mais rápida. Tratamentos faciais como a aplicação da toxina botulínica, aplicação do ácido hialurônico, são procedimentos de rápido resultado, né? Mas é sempre importante lembrar que os tratamentos, quando feitos com antecedência, de 2 a 3 meses antes do tempo que a pessoa deseja, os resultados são cada vez melhores, né? Porque, assim, eu estou citando aqui a toxina e os preenchimentos mais para tratamentos faciais. Mas, nessa época, né, que está chegando o verão, as mulheres se preocupam, principalmente as mulheres, em estar bem com o corpo. E hoje existem inúmeros tratamentos corporais que a gente oferece, né, para os pacientes de acordo com a indicação, só que os resultados eles não são a curto prazo, são em torno de 2 a 3 meses, entendeu? Às vezes, numa primeira aplicação, você já vê uma resposta, mas não é a resposta final. Então, ainda dá muito tempo de começar esses tratamentos. Quais são os tratamentos mais procurados nessa época de fim de ano? Bem, nessa época e o ano inteiro, sempre a toxina botulínica é o número 1, né? E aí vem a aplicação do ácido hialurônico, número 2, para melhora, né, da estrutura da face, das marcas também de expressão na região do terço médio inferior da face. A gente também usa a aplicação de bioestimuladores para estímulo de colágeno, né? Os bioestimuladores eles fazem isso, como a hidroxiapatita de cálcio, o ácido polilático, só que eles têm uma melhora depois de 1 a 2 meses da aplicação, né? Esses últimos que eu citei. Então, são os mais procurados nessa época, porque todo mundo quer estar bem para o final do ano, né? Vem um ano novo, vida nova, então, quanto melhor a gente entrar nesse ano, a perspectiva de um ano melhor é maior, né? E, além disso, além dos tratamentos faciais, citando também dentro dos tratamentos faciais, o que é muito, muito procurado, e eu sou super fã, são os tratamentos a laser, tá? O tratamento com laser fracionado para estímulo de colágeno, o tratamento de manchas, né, como melasma, manchas de sol. Só que esses, às vezes, a gente tem que fazer uma programação um pouquinho maior, porque, por exemplo, está chegando o verão, a gente tem que cuidar da mancha o ano inteiro, né? Em alguns momentos tem que usar, fazer uns tratamentos mais corretos, como eu digo, mais incisivos, para depois a gente relaxar um pouquinho e poder ir curtir essa época do ano. Mas, além disso, nessa época, as mulheres querem estar lindas, né, para o verão, para ir para a praia, para a piscina. Então, existem os tratamentos corporais. E aí, dentro dos tratamentos corporais, vem os tratamentos para celulite, flacidez, gordura localizada. E aí existem uma gama de possibilidades, né? A gente tem a radiofrequência para tratamento da flacidez, da gordura e celulite.
A gente tem as ondas de choque, que é um outro tratamento associado à radiofrequência, que potencializa o resultado. A gente tem a criolipólise para queima de gordura. Nós temos também ultrassom microfocado, ultrassom macrofocado. O microfocado ele é mais voltado para tratamento da flacidez, né? E pode ser tanto corporal quanto facial. E o ultrassom macrofocado é o tratamento mais para gordura localizada. Então, assim, a gama é enorme. Essa época do ano a procura é maior, mas sempre a programação ela é importante, né? Se a gente tem um prazo de 2, 3 meses antes do que o paciente deseja, melhor, tá? Mas se não, eu não, assim, não deixo de fazer, né? A única coisa é que existem alguns tratamentos que podem dar um pouquinho de edema, de hematoma, então isso a gente tem que se programar, porque se o paciente for tomar sol, né, não pode estar com hematoma, então tem que organizar toda essa questão. Aí tem uma novidade agora também, que a gente associa a esses tratamentos, que é os tratamentos com campo eletromagnético para estímulo da contração muscular, que é tratamento de flacidez muscular, que é muito indicado para regiões como abdômen, glúteos, coxas, braços também. Então, nessa época do ano, acho que todos esses tratamentos são muito bem-vindos. Então, essa fase vai ser o início, né, para manutenção futura. Exatamente. Esse é o grande X da questão, os pacientes entenderem, né, que a gente tem um começo e tem um meio e não tem fim, tá? Porque o tratamento ele tem que ser contínuo. Então, eu já tenho muitos pacientes que tratam, né, comigo nos meus consultórios, e o que eu percebo? Durante o ano eles não deixam de ir, eles fazem a manutenção dos tratamentos. Na época que está chegando no final do ano, às vezes, dependendo do caso, eles intensificam para estar melhor, né, no verão, e depois retomam novamente para manutenção. E considerando que as pessoas fazem o tratamento, né, estético nesse período agora, já iniciando o verão, quais são os cuidados que deve ter no pós-procedimento? Então, existem procedimentos mais tranquilos, como o Botox, a toxina botulínica, né, e o ácido hialurônico, que são coisas mais, assim, normalmente sem muitos efeitos indesejáveis. Mas, assim, a toxina botulínica, quando você aplica, o resultado dela começa entre o terceiro, quinto, até o sétimo dia, né? E o efeito, o pico, entre 15 a 20 dias de ação. E aí, então, para você se programar, eu tenho uma viagem, o ideal é fazer pelo menos uns 10 dias antes, né? E o ácido hialurônico, quando você aplica, ele já dá um efeito imediato. É lógico que isso cria um edema, né? Um certo edema, puxa um pouquinho de água na pele, então às vezes incha um pouquinho, mas normalmente 48 horas isso já cedeu, e até 30 dias já dá um resultado quase final, né? Mas você já sai com uma resposta imediata. Então, só precisa estar claro isso. Então, assim, para viajar, por exemplo, eu vou tomar um sol, vou para a piscina, vou para a praia, eu pediria para o paciente aguardar uns 3, 4 dias para fazer isso, para aquele iniciozinho ali de possíveis complicações passar, entendeu? É só orientar bem o paciente. Agora, procedimentos que deixam roxo, hematoma, aí às vezes levam 15 dias para que o paciente esteja bem para tomar um sol, por exemplo. Agora, em relação aos tratamentos corporais, é bem bacana. Não existe nada milagroso, né? Assim, existem alguns tratamentos que você já vê um efeito Cinderela imediato, né? Que você já faz, fala, nossa, uau, deu um up. Mas para aquele resultado ser persistente, as sessões precisam ser continuadas, senão não faz efeito. Mas, assim, tirando os injetáveis, procedimentos injetáveis para celulite, gordura localizada, a grande maioria deles não tem muito problema. Por exemplo, a radiofrequência é um tratamento que você pode começar agora e dar até continuidade durante o verão, porque ele é de mínimo risco, né? Então, assim, para dar uma queimadura, por exemplo, tem que ser muito, muito mal
executado, certo? Uhum. Então, assim, são tratamentos que, se feitos de forma correta, se o aplicador for muito bem treinado, não tem problema nenhum. Então, para celulite, flacidez, a gente pode fazer até durante a exposição. Bem, nós não temos praia aqui, mas acredito que em cidades de praia, os consultórios continuam funcionando para esse tipo de tratamento. Agora, por exemplo, procedimentos como os bioestimuladores para tratamento de celulite, para levantar o bumbum, esses têm que ser feitos com antecedência, porque já são tratamentos injetáveis, que precisa ter um pós mais, com maior cuidado, pode dar hematoma, tem que ser feito massagens, algumas drenagens, então esses têm que ser mais programados. Agora, também, com novo tratamento para flacidez muscular, o tratamento de flacidez muscular também não tem problema nenhum com o verão, ele pode ser continuado, assim como a radiofrequência, durante todo o verão, porque ele não tem ele não machuca a pele, entendeu? A única coisa que o paciente pode sentir é uma leve dor muscular, como se a pessoa tivesse malhado, mas nem isso é tão frequente, entendeu? E também a gente tem que considerar que alguns procedimentos é necessário ter um intervalo, né, de uma aplicação, de um procedimento para o outro, né? Sim, sim, os tratamentos a lasers, por exemplo, tem alguns lasers que o tempo mínimo, né, de intervalo é 30 dias. Então, às vezes, o paciente vem agora, vai fazer agora, essa semana, ou em dezembro, começo de dezembro, daí eu peço para voltar, por exemplo, só em fevereiro, às vezes até com 60 dias, né? A gente pede um intervalo até maior. E também os bioestimuladores, a gente, intervalo mínimo, 30 dias, às vezes até 60, não tem problema nenhum. Então, nessa época do ano, tem alguns tratamentos que o intervalo eu aumento, tá? Que não vai comprometer o resultado, nesse caso. Né? Agora, o paciente não pode vir fazer uma aplicação agora e ele voltar só no final do ano que vem. Então, assim, ele não vai conseguir obter o melhor resultado, né? Porque, assim, com uma sessão, a gente costuma ver uma excelente resposta, mas não é o protocolo, a gente tem que seguir o protocolo de acordo com cada tratamento, né? Então, às vezes, são necessários 3, 6 sessões, dependendo de qual tratamento. Então, ele tem que dar sequência depois para a gente conseguir o resultado melhor. Doutora, e hoje, assim, a gente analisando, né, a nossa população, que aumentou muito a procura de procedimentos estéticos, as pessoas estão mais vaidosas. Qual que é o perfil aí desse paciente que procura os procedimentos estéticos? Mais mulheres, mais homens, faixa etária? O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Então, ainda no meu consultório, a procura maior são as mulheres, né? Mas, assim, existem muitos homens que também fazem os tratamentos estéticos, e o que eu tenho observado que tem aumentado muito, e eu acho super interessante, são as mulheres que levam seus maridos para se cuidarem. Eu fico, assim, encantada. Eu falo, nossa, essa mulher te ama, né? Então, assim, porque ela quer que o marido esteja bem, ela está se cuidando, ela vê que vale a pena, né? Então, ela leva o marido e quer que o marido também se cuide. Aí tem muitos que têm, às vezes, medo, às vezes preconceito por não entender, não saber. Então, assim, eu falo que o meu trabalho, ele é educativo, né? Então, eu tenho que, devagarzinho, ir conquistando aquele paciente, explicando para ele que quanto mais cedo ou antes ele começar a se cuidar, não é que ele tem que fazer tudo, né? Mas só quando tiver realmente indicado. Então, quanto antes ele começar, ele se previne daquele envelhecimento, e o que é mais importante é você envelhecer com qualidade, né? Então, os tratamentos, eles estão aí, não é porque, isso é novo, eu quero fazer isso. Primeiro, você tem que saber se aquele tratamento ele é indicado, né? Para você, então, poder fazer no paciente. Eu trabalho, assim, muito de uma maneira eu gosto, o meu perfil, né, de paciente, o meu perfil de tratamento são pacientes que não querem mudar a sua naturalidade. Então, eu trabalho com naturalidade. Eu falo, você é o fulano e você vai sair daqui o fulano.
Eu não consigo e nem quero te transformar em ciclano, entendeu? Em outra pessoa. Então, eu tento melhorar o que o paciente tem de melhor e disfarçar o que ele não tem de bom, entendeu? Mas sempre mantendo a naturalidade. E isso é legal. E é por isso que as mulheres têm trazido os maridos, porque elas não querem, assim, que eles, né, fiquem também, nem eles, muito menos eles. Mas eu tenho tratado muitos homens e muitos homens casados por isso, porque eles querem estar bem, né? E aí eu trabalho com isso, eu trabalho com bem-estar. Eu trabalho com qualidade de vida. E envelhecer dessa forma, para mim, é a melhor forma, né? Você está bem com a idade que você tem e se olhando no espelho e estando satisfeito com aquele resultado. Exatamente. A pessoa tem que estar bem de acordo com a sua idade, com o seu perfil. Não tem como uma pessoa que tem 60 anos estar com uma aparência de 40, né, gente? Aí a gente tem que ser realista e tem que fazer o procedimento correto para a pessoa ficar adequada àquilo ali, né? O perfil dela, né? Exatamente. E aí você me perguntou qual é a idade, né? Então, assim, no consultório, a grande maioria, digamos, é entre 25 a 60 anos, mas assim, eu atendo de todas as idades, né? Até pacientes mais jovens, meninas, aí no caso são mais meninas, né? Que às vezes vêm procurando um tratamento. Começa muito com tratamento, por exemplo, de acne, né? Que na adolescência e daí a gente vai cuidando daquela pele e já vai trabalhando essa questão da educação, do cuidado com a pele. Né? E aí já começa um pouco cedo. Agora, os homens, a faixa etária é mais assim, fase adulta mesmo. Né? Fase adulta. Hoje ainda a mulher é a mais preocupada com a estética, mas os homens, assim, está crescendo muito. Doutora, e qual seria a dica final para as pessoas que estão nos assistindo? Fez o procedimento estético, tudo certo ali. E aí, quais são os cuidados, quais são as orientações que essa pessoa tem que ter? Então, ótima pergunta, né? É muito importante isso, principalmente para os tratamentos corporais, o paciente entender que há necessidade de alinhar, né, os tratamentos dermatológicos com o cuidado com a alimentação. Muito importante também o cuidado com o peso, né? Então, você foi lá, fez um tratamento, você reduziu aquela gordura localizada, mas você não tem uma alimentação adequada. Vai voltar, vai piorar. A gente está em processo de envelhecimento. Então, assim, você também tem que fazer uma atividade física regular, por exemplo, em questão de você tratar a musculatura, flacidez muscular. Então, eu reforço sempre com os meus pacientes que os tratamentos dermatológicos, eles não andam sozinhos. Eles são acompanhados de um cuidado com a alimentação e também um cuidado com a atividade física, né, regular, porque aí o resultado ele é persistente. E para os tratamentos faciais também, eu falo, nada dura para sempre, né? E a gente continua em processo de envelhecimento. Então, o cuidado ele tem que ser contínuo. Então, você vem hoje, a primeira vez que eu vou fazer uma toxina botulínica. Ah, que legal. Aí eu não posso voltar daqui 10 anos para fazer uma segunda sessão, entendeu? A aplicação da toxina botulínica, ela deve ser a cada 6 meses. Raros casos que a gente coloca ou indica porque o paciente vá uma vez ao ano. Isso depende muito. Mas a partir do momento que você começa a cuidar, você tem que cuidar sempre. Eu reforço isso sempre para os meus pacientes. Então, não faz sentido. Você tratou a mancha, por exemplo, o melasma, agora vamos citar, o ano inteiro. E aí você vai à praia, vai tomar sol. Não adianta se você não usar um protetor adequado, se você não usar um chapéu, se você tentar não se expor de forma muito direta ao sol, porque, querendo ou não, você vai estar se expondo de alguma forma, direta ou indiretamente. Então, você tem que se precaver mais, para que lá, quando você volte, o seu melasma não tenha piorado tanto. Né? Então, não adiantou, assim, não adianta se você faz um tratamento que te leva tempo, que te custa, porque tudo isso tem valores, né? Se lá na frente você não tem um cuidado com a manutenção. Né? Então, é muito comum o paciente chega, faz um tratamento, isso ainda acontece. Graças a Deus, os meus pacientes eles são bem orientados, eles já são mais educados em relação a isso, pelo menos toda vez eu falo, né? Então, o paciente está
tratando de melasma, não adianta, ele foi lá, fez um laser e foi e tomou sol. Entendeu? Não adianta. Então, eu tento, lógico, que tornar a vida do meu paciente não pode ficar escravo, né? Ele tem que ter vida, mas ele tem que ter cuidado sempre. Então, fez o tratamento e depois a gente associou, além da proteção solar, do protetor solar tópico, a gente associa os antioxidantes que fazem uma proteção contra os radicais livres que são liberados no calor, na exposição solar, com a poluição. Então, a gente usa antioxidantes orais, a gente usa os protetores físicos, como chapéu, viseira, roupas de proteção, mas ele não deixa de viver, né? Só que tem que estar muito claro isso, para que lá na frente o paciente sempre esteja satisfeito, né? Esse é o grande segredo, para você ter a satisfação que aquele resultado ele perdure, né? Ele tem que tomar os outros cuidados, alimentação, ingestão de água, fundamental, sempre. A água assim, é primordial, você ter uma ingestão adequada diária. Então, isso tudo faz a diferença no bom resultado. A pessoa tem que ter disciplina para ter a manutenção do corpo bom e saudável. Doutora, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Adorei a nossa conversa, as informações foram preciosas. E aí, para todo mundo que está nos assistindo, dá tempo ainda, é só fazer um planejamento e ser uma pessoa determinada, né? Porque não pode começar e depois parar. Então, tem que seguir aí com as dicas da doutora Georgia. De certeza que todo mundo vai ficar muito bem aí para esse verão. Muito obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite e espero ter contribuído mesmo tirando essas dúvidas, né, e acrescentando algumas ideias aí bacanas para os pacientes. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa Mundo Mulher Inside. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos seguindo nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Deixe aqui o seu comentário, a sua opinião, compartilhe. Venha viver seu Mundo Mulher Inside. Tchau, tchau!